Okay, so it is an honor to introduce Mariano Beltrame here. It's the second time we invite him to Stanford. The first time he couldn't come, he had to cancel because there was, as you could see, because of the discussion in the previous panel, always there is something happening in Rio. And that time he had to cancel because there was a crisis. And this week, the situation is very tense in Rio again, and we are very fortunate to count on Mariano Beltrame being here, and also Coronel Pablo Enrique, who is going to talk tomorrow. As I say, the situation is difficult, as we heard, and so this is a unique setting, I think, in which a lot of different voices coming from different perspectives can, I hope, interact and talk. So I want to introduce him. I'm going to read shortly his bio and then say a few words about the project we're doing in Rio. So Mr. Beltrame has been a Brazilian federal police officer since 1981 and Rio de Janeiro Security Secretary since 2007. As a federal police officer, he had worked mainly with narcotic enforcement and police intelligence, fighting organized crime groups and many federal units. He currently oversees the project of the UPP, the Pacifying Police Unit. In 19 favelas, he also manages several initiatives aimed at reshaping the Rio de Janeiro police structure, training programs, and modus operandi. He has been the chief of the Police Intelligence Agency of the Federal Police Office in Rio de Janeiro and the head of Interpol. Mr. Beltrame holds a law degree from the Federal University of Santa Maria and a business degree in public administration from the Federal University of Rio Grande do Sul. So when I was first in Rio, this was, I think, 3 years ago, I went with 20 students, I think, Stanford. The first time I took students to Brazil. In one of our interviews, we met with Beltrame, and he talked about the UPPs and the pacification. Back then, I don't remember how many favelas had been pacified, maybe only 8. And I recall being very intrigued by the process and fascinated by it, because Mexico, as you know, has very serious problems as well. And he offered us to go to one of the pacified favelas there. I think it was Pavoncinho. And we met with Major Nogueira there, and we talked about the pacification process, and I was very, very fascinated by what I saw. And since then, I have been going to Brazil now I'm going almost every month to Brazil. Not so much, but I've been going quite frequently because I continue to be very fascinated by the process. And as you have seen, it's complicated, it's difficult. It's not that the reform is really smooth. But I think that the institution of the police and the Ministry of Security are really trying to change the culture. Part of the project that we are doing there deals with police use of lethal force, and I think this is a very strong desire to reduce the levels of lethality that the police has been using. So the police itself and the minister have been very cooperative in opening data for us to analyze, to be able to contribute to the process and to reduce lethality on the part of the police. So we've been able to collect, for example, a big survey on the police, in cooperation with Ignacio Cano here, that hopefully will allow us to understand some of the cultural changes going on in the police itself. And we also have been working with georeferencing data of criminal, violent occurrences in Brazil. And we have been really having very unique access to what I see as a very important process of reform in an institution that is very difficult to reform. So in that sense, I think it's an honor to introduce him, and he's going to be talking about a process that, as I say, it's challenging and it has its ups and downs, and I hope he can tell us about that. Thank you very much for being here. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite de participar aqui na universidade. Dizer, como a professora falou, nós já temos um convênio aqui exatamente para analisar e estudar o uso da força por parte da Polícia Militar no Rio de Janeiro. E, sinceramente, teria muito que falar sobre segurança. Falar sobre segurança já é muito difícil, sobre segurança pública num ambiente desses se torna ainda mais difícil. E
para mim, já disse isso, muitas pessoas me conhecem aqui, é o cargo mais espinhoso do serviço público brasileiro, e ainda com uma ênfase que eu sou o único secretário na história daquela secretaria que não sou político, que não fui político, e que recebi uma infinidade de propostas para sê-lo, e não aceitei, porque eu acho que não se pode misturar absolutamente a questão política com a questão técnica. Acho que todos aqui são técnicos, e o técnico é insubstituível. Acho que se os governos ouvissem mais os técnicos, talvez a situação da América Latina não seria tão difícil como se encontra. Eu sei que aqui eu posso ser enfadonho para os brasileiros que me conhecem, mas a gente tem que contextualizar um pouco para falar de segurança, tentar colocar os senhores dentro de um cenário. Eu sei que são todos estudiosos disso, né, mas nós temos que entender que o Rio de Janeiro, o Brasil, especialmente, ele vem de uma colonização portuguesa. O Rio de Janeiro foi 150 anos capital da República. O Rio de Janeiro trouxe com o imperador a Guarda Real, e a Guarda Real virou a Polícia Militar e a Polícia Civil. E a polícia veio com o rei para proteger o rei, e não para proteger a sociedade. Aí já começa o primeiro ponto. Nós tivemos, para mim, problemas muito sérios nas nossas origens, e que, sem dúvida nenhuma, se refletem hoje, especialmente no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro foi a capital da República, muita gente veio para o Rio de Janeiro, muita gente vai para as capitais procurando recursos. E nós temos também, na minha visão, um processo democrático muito novo, muito recente. Se nós pensarmos bem, a primeira eleição que nós tivemos foi em 89, se não me engano, do presidente Collor de Mello, que sofreu um impeachment ali 2 anos. E depois, vejam só, depois de 22 anos, semana passada, o presidente Collor foi absolvido de todas as acusações que ele recebeu. Esta também é a justiça e a velocidade da justiça brasileira. 22 anos, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação, a quinta ou sexta-feira de semana passada, a qual absolveu o presidente de todos os crimes cometidos. Então, eu acho que nós temos uma democracia muito nova. Nós somos, sem dúvida, na minha visão, muito atrasados. Essa seria, talvez, a palavra certa. Mas o Rio de Janeiro também, não sei se os senhores sabem, foi a última cidade do mundo a efetivamente abolir a escravatura. O Rio de Janeiro foi colônia de Portugal, foi vice-reino de Portugal. E os senhores sabem que o poder, a corte, não trabalha, quem trabalha são os outros. Em função da instalação do poder executivo nacional no Rio de Janeiro, nós tivemos a criação do serviço público brasileiro. E a concepção do serviço público brasileiro é totalmente míope. Totalmente míope. Porque ela faz com que o servidor público tenha estabilidade eterna no emprego. Então, por mais que nós tenhamos excelentes pensadores, tenhamos excelentes presidentes, governadores, secretários, estudiosos, essas pessoas estão sujeitas a sair do governo, e o funcionário público, aquele que tem que tocar a política, permanece. Que nem no Brasil, o treinador de futebol. Se o time está mal, quem sai é o treinador. Não sai aqueles jogadores que estão mal. Porque os jogadores têm contratos com empresas. Agora, o treinador, ele tem contrato com o clube. E, às vezes, é o que menos tem a ver com tudo isso. E nós tivemos excelentes pessoas à frente da segurança,
ou com uma possibilidade de boa intervenção, né, não à frente, possibilidade de boa intervenção, não conseguiram. Porque, efetivamente, não é fácil. O político se sobrepõe a estas questões. Fazendo um pouquinho desse relato para vocês, o Rio de Janeiro, como era a capital da República, a capital da República foi embora para Brasília, ficou o Rio de Janeiro uma cidade viúva. Imaginem o Washington se mudar para outro lugar. Uma cidade sem vocação econômica. Tivemos a década perdida. Nós tínhamos um pouquinho de inserção no petróleo, economicamente também não foi, indústria naval, um pouco de cana-de-açúcar. E a cidade do Rio de Janeiro foi recebendo pessoas que vêm de fora procurando a grande metrópole, como foi o meu caso. Eu sou filho de colonos italianos, no interior do Rio Grande do Sul, terminei meus estudos, tive que ir para um lugar maior, em busca. E assim foi o Rio de Janeiro. As pessoas procuraram a capital da República. E aí começaram os erros, né? Porque essas pessoas foram se alojando de qualquer forma, em qualquer lugar, numa total desordem pública. E isso foi assistido pelo poder. E mais do que isso, foi homologado pelo poder. Pessoa que não podia morar aqui, ou porque não tinha, enfim, condições, sejam de respeito a leis ecológicas ou salutares, enfim. Essas pessoas foram, sem dúvida nenhuma, ocupando esses lugares. Processo que no Brasil e talvez na América Latina seja bastante conhecido e natural. E em 1970, mais ou menos, chega ao Rio de Janeiro a droga. Entrou no Rio de Janeiro e entrou bem. O Rio de Janeiro é um grande consumidor. Essa história de que o Rio de Janeiro era passagem de droga, não, o Rio de Janeiro consome, sim. E essas pessoas fizeram muito dinheiro, fizeram tanto dinheiro que a pessoa que tinha mais ou menos o comando disso, o grupo dele se desentendeu, e a partir desse grupo surgiram 3 facções criminosas. Então, nós vamos montando aos poucos um cenário, e eu quero dizer aqui que eu não sou dono da verdade. Essa minha leitura, né, que eu fiz pode estar equivocada, mas eu acho que sei que muita gente concorda com ela. A droga entrou, fez dinheiro. Normalmente, quando alguém começa a ganhar dinheiro e tem sociedade, dá briga. E esses grupos se viraram em 3 grupos. E esses 3 grupos, eles precisavam mercado, eles precisavam se colocar fisicamente dentro do Rio de Janeiro. E para onde que eles foram? Eles foram para onde o Estado não está, como normalmente o crime vai em outros lugares do mundo, exceto o crime organizado. O que eu acho, na minha visão como policial, é que nós não temos crime organizado no que diz respeito a tráfico de drogas no Rio de Janeiro. O crime organizado está em outra área. O crime organizado está em lavagem de dinheiro, em crime do colarinho branco, que a gente chama, em evasão de divisa. Tem gente que dá um tecladinho no computador e manda milhões para as Ilhas Caimã, enquanto que um traficante vai ter que vender muito pó para pegar uma transação desses. Gente que estudou em grandes universidades mundiais e se prepararam para isso. Para desviar, lavar e tirar dos olhos do fisco, né, da Fazenda, do Tesouro Nacional, fortunas. Bom, isso é motivo para outra palestra. Essas pessoas foram para os morros do Rio de Janeiro. Por que eles foram para os morros? Porque o Rio de Janeiro, de uma certa forma, eu não posso usar a expressão de que o Rio de Janeiro não tem periferia, claro que ele tem. Mas isso há 50, 60 anos atrás, era muito mais fácil as pessoas ficarem nos morros do que irem 40, 50 quilômetros longe da onde as coisas efetivamente aconteciam. Então,
essas pessoas ocuparam os morros, os políticos deixaram que isso acontecesse, inclusive botavam luz, botavam água, botavam uma série de coisas. Não que essas pessoas não tenham direito, pelo amor de Deus, absolutamente. Só que isso eu acho que tinha que ser formalizado desde aquela época. E aí, obviamente, vem a conta. Você fica aí, eu boto água aí, eu boto luz aí, eu boto um coleginho aí, eu mando um posto de saúde para cá, eu ponho um ponto de ônibus aqui, mas você vai votar em mim. E isso foi por décadas e ainda, de uma certa forma, porque nós temos ainda áreas, a maioria das áreas que ainda nós temos planos, mas não vamos conseguir chegar, vamos conseguir chegar no que foi prometido, até já chegamos, ainda se tem, de uma certa forma, essa questão. Essas pessoas ocuparam esses morros, fizeram dinheiro, o dinheiro desceu o morro e o dinheiro corrompeu. E o dinheiro, senhores, ele não corrompeu só e unicamente só a polícia. O dinheiro corrompeu um sistema de fiscalização, um sistema de controle, um sistema de ordenamento de uma cidade, de um estado, de políticas. A polícia, sim, também foi e temos casos até hoje de corrupção. Mas só que a polícia é aquele que pega R$20 que as pessoas veem, ou R$50, que está visível aos olhos das pessoas. E os que pegam o dinheiro atrás do balcão, que não foram poucos, esses não vêm à tona. Mas não quero com isso dizer que a polícia não tem, que as polícias não têm problema de corrupção. Então, esses morros do Rio de Janeiro foram ocupados. Não só morro, outros lugares também. E cada morro era de uma facção ideologicamente distintas e que se odiavam entre si. E, na medida em que eles se instalaram nesses territórios, eles começaram a entrar o terceiro problema, para mim, que é do Rio de Janeiro, que são as armas. E eles começaram a adquirir armas não para brigar com a polícia, mas para brigar com seus opositores, para brigar com aquele que queria tirar o lugar dele do morro. E essa luta é que o mundo inteiro viu e vê aquelas balas traçantes, né, indo de um morro para o outro. Não é isso que vocês viam, às vezes, na televisão? Aquelas balas incendiárias. Aquilo era o morro A contra o morro B, porque o morro A queria tomar o ponto de venda do morro B, porque o morro B iria aumentar seu mercado. E a polícia no meio desse jogo, com problemas sérios de corrupção, com problemas sérios de corrupção política, com políticos que se adonavam desses morros, aonde só eles entravam, mediante uma conversa. E a sociedade, no mínimo, na minha visão, tolerou isso por 40 anos, e o Estado foi leniente por 40 anos. O Estado não fez nada. Essas pessoas hoje estão sendo tratadas como em guetos. E se continuar tratando como gueto, não vão resolver o problema. Então, essa era uma leitura que, quando chegamos em 2007, era uma leitura que eu, obviamente, isso tudo que se faz certo ou errado não é um serviço, não é um trabalho de um homem só, é de um grupo de pessoas. A gente via nitidamente que a cidade também é uma expressão que eu já estou rouco de dizer. Ela é nitidamente uma cidade partida. Expressão usada por um grande escritor carioca, Zuenir Ventura. Você tem, para citar um exemplo até que está na moda agora, está na moda não, está em evidência, o Pavãozinho, ele fica a 100 metros
da avenida cujo o metro quadrado mais caro, talvez, da América Latina. E você vira uma esquina, você entra no pavãozinho, que era, embora nós tenhamos problemas lá, uma verdadeira ilha de violência. Território que não era do Estado, garantido por armas automáticas, aonde tinha um tirano, um imperador, que exercia ali os esteios do Estado Democrático de Direito. Ele fazia o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Ele mandava matar, ele mandava prender, ele mandava embora da favela, ele cometia castigos, ele tinha a mulher que ele queria, ele pagava policiais, e, obviamente, os policiais aceitavam. E você tinha um mundo totalmente informal, vizinho de um mundo totalmente formal. Um mundo onde você fazer uma pequena construção no seu apartamento, você tem que tirar licença na prefeitura, você tem que pagar as taxas, você tem que escolher um dia para fazer a obra, você tem que chamar um caminhão para recolher os rentulhos, você precisa pagar a taxa do Conselho de Engenheiros, você precisa pagar o o Instituto, a Previdência dos operários que vão fazer a obra. E você abre a janela do seu apartamento, a 100 metros você vê uma casa subindo em cima da outra, sem nada disso acontecer, sem nada disso ser controle, sob o comando do tirano, sob o comando do imperador. E, senhores, eu não tenho outra expressão a dizer para vocês, o Rio de Janeiro conviveu com isso. Conviveu com isso. A total ineficiência, e me perdoe, eu tenho aqui professores, não sei qual é a política que existia, qual é o projeto que existia. Podem comparar o PP e dizer que o PP é isso, isso e aquilo, mas o PP vai comparar com o quê? Com o quê que se compara o PP? As coisas estão boas ou ruins em relação a outra coisa, não é isso? Vai comparar o PP com a tirania. Tem problema o PP? Tem sim, claro que tem. Um projeto que abrange 1,5 milhão de pessoas, 9 mil policiais, só no PP, não na cidade, só no PP. 162 comunidades. Por óbvio, alguma coisa, a toda hora, tem que se ajustar. Estamos planejando já um seminário interno para discutir isso. Estamos procurando práticas que possam nos levar a uma solução. O professor Inácio Cano é testemunha disso. A gente vem aqui, na universidade, buscar. A gente busca consultoria privada, mas se carrega um legado muito ruim. Se carrega um legado histórico muito difícil. Porque essa questão da guerra de facção, a polícia, em certos setores dela, corruptos, o que aconteceu? A polícia ia nesses morros, e quando você entra nessas ilhas, porque o Rio de Janeiro ficou malhado, a Tijuca tem 12 morros, um bairro tradicional lá, classe média, muito conhecido. A Tijuca tem 12 morros, e ali você tinha as 3 facções. A Maré, que o Jailson conhece muito bem, tem as 3 facções e mais uma milícia. Então, a polícia entrava naquele território que, sem dúvida nenhuma, é guerra, e pela primeira vez quem disse isso fui eu, porque político não dizia que era guerra, porque ele vai dizer, não posso dizer que é guerra. Mas é guerra. É guerra porque inocente morre, polícia morre, bandido morre. Então, a polícia ia nessas ilhas, fazia um trabalho lá, voltava com algum preso, pessoas mortas, traficantes,
policiais, mostrava para a imprensa que estava trabalhando e as coisas... Descia de lá com 5 presos e 100 quilos de droga, na verdade, tinha que prender mais 30 e mais 1 tonelada de droga. Os comandantes de batalhão da Polícia Militar e os chefes das delegacias eram colocados pelos deputados estaduais, os senhores sabiam disso? Eram os deputados estaduais que botavam. Não existia meritocracia nenhuma. E assim se viveu e ainda se vive em alguns lugares do Rio de Janeiro. Esse era um quadro que eu acho assim muito, os senhores me desculpem, muito superficialmente, eu poderia narrar para vocês, porque sentar numa mesa e começar a discutir segurança hoje no Rio de Janeiro é a coisa mais fácil que tem. Mas as pessoas precisam entrar para dentro desse contexto. E como a polícia também não resolvia, nós tivemos um secretário de segurança que pagava para quem matava. Chamava originalmente de gratificação faroeste. Apresentando bandido morto, ganhava uma gratificação no seu salário, gratificação essa que está até hoje, que a lei brasileira não permite que se tire, porque existe um instituto que se diz direito adquirido. Às custas, talvez, de inocentes mortos, mas é direito adquirido. Eu digo isso só para os senhores verem, porque no final eu vou dizer que polícia não é tudo. Talvez seja muito pouca coisa dentro desse processo. E assim, nós chegamos à Secretaria de Segurança, totalmente desacreditados, e dou razão para a sociedade, porque ela ficou tanto tempo sem ver nada, que não tinha que acreditar mesmo. O Rio de Janeiro se fechou em si, em condomínios, carros blindados, portaria 24 horas, cercas elétricas, guardas, os donos da empresa de vigilância no Rio de Janeiro, que são policiais, muitos policiais, porque isso é possível na legislação, enchendo as burras de dinheiro com segurança privada. O que, para mim, é algo totalmente contraditório. Como que eu trabalho para o Estado para gerar segurança pública, eu vou fazer segurança privada? Mas isto é legal. Isso é legal. Se eu botar no nome da minha mulher, no nome de um filho, isso é legal. Mas é totalmente contraditório. É a história do imoral, né? Então, aí nós paramos para pensar, e eu nunca me esqueço de um trecho de um samba, eu acho que era Nelson Rodrigues, ele dizia: com que roupa eu vou para o samba que tu me convidou? E nós vimos que nós teríamos que ter 2 políticas, embora para uma sociedade. Uma política que é para esses bairros e uma política para o informal. Vejam a maluquice, né? Uma política para o informal e uma política para o formal. E daí vem a ideia das UPPs. Ideia que não é genial, senhores. Não é genial, porque qualquer morador do Rio de Janeiro sabia que o que tinha que entrar é o Estado tomar conta, tomar conta, que eu quero dizer, é o Estado olhar para aquelas pessoas. E o Estado ocupar o território daquilo ali junto com a comunidade. Devolver o território para aquelas pessoas, tirar dali o tirano, tirar dali o imperador. Tirar dali o imperador, e aquilo voltar a ser um território. Eu estava ali naquela sala, quando eu vi o Jailson sair, eu cheguei a dizer para o meu pessoal: bom, eu posso ir embora, que eu já ganhei a viagem aqui. Uma polícia sem nenhuma visão de futuro, uma polícia com um salário que ainda é
muito ruim, embora a gente já tenha passado mais de 100% de ganho real. O Estado não mostrava para a polícia que se interessava pelo policial. Obviamente, o policial não vai passar para frente que se interessa. Então, uma missão muito difícil, porque nessa luta dentro dessas comunidades, quando a polícia entrava, em função do comportamento de guerra, a sociedade se afastou da polícia. E a polícia se afastou da sociedade. Eu vi um palestrante antes dizendo que tem essa preocupação da polícia, é óbvio. É óbvio. Porque o policial viu o colega dele morrer do lado dele. E a sociedade viu e vê inocentes morrerem. Mas a sociedade também, muitas vezes, tem que esconder armas e objetos criminosos porque o imperador mandava. Tem que vir para a rua incendiar ônibus porque o imperador mandava. Então, a relação, aí a gente faz uma UPP num domingo, segunda-feira vem um policial com outro fardamento a caminhar na favela, e aí, se eu fosse morador, eu ia dizer, pô, esse cara vem aqui, botou o pé na porta a vida inteira, agora vem dizer que é meu amigo? Agora vem dizer que está do meu lado, que a polícia quer conversar, de proximidade? Não. Claro que não vai. Isto é uma conquista. Isto é a presença do policial diariamente ali, é que pode, talvez, quebrar esse paradigma e aproximar a sociedade. Nós temos excelentes casos de sucesso, mas temos lugares difíceis. Normalmente são os maiores. Teria um projeto melhor? Talvez. Mas nós, quando chegamos morrendo 40, 41 pessoas por 100 mil habitantes, nós não podíamos, pessoal, ficar talvez aqui estudando, vendo, fazendo, escrevendo um projeto. Porque o tecido de saturação da sociedade estava e ainda está até aqui, de aguentar gente numa esquina com a arma na cabeça, um chefe de família, com uma mulher e 2 filhos atrás. Então, é a famosa lógica de trocar a roda do trem com o trem andando. Então, por óbvio, gente, nós temos algumas coisas, sim, muitas para arrumar. Mas eu sempre dizia para as pessoas que estavam comigo e para os policiais, me cobrem ou nos cobrem uma atitude, me cobrem ou nos cobrem uma ação. Se nós acertarmos, é nossa obrigação. Se nós errarmos, nós estamos perdidos. Porque eu acho que essa é a função do administrador público. Nós precisamos fazer, e o país, não sei, porque não sou estudioso, o país tem uma crise forte de fazer, de atitude. Porque todo político, todas as pessoas vêm e olha, porque nós temos o projeto, nós temos essa ideia, nós temos não sei o quê. Entrou na seara da ação, onde alguns interesses podem ficar desajustados, o político sai de cena. E o processo não sai, não anda. Eu quero construir uma base física para botar um policial dentro de um lugar ecológico, ergonômico, protegido. Eu preciso arrumar, obviamente, um terreno. Eu tenho dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento, olhem a última palavra, social. Aí eu quero botar uma base para o policial. Ah, está aqui o contrato para o senhor levar o dinheiro. Aí eu vou ver, são mais de 40 requisições. E entre delas é o Registro Geral de Imóvel. Se são invasões que o Estado deixou que invadissem, como é que esse mesmo Estado agora vem me cobrar o Registro Geral de Imóveis? E aí você não consegue o dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico.
e tem que deixar os policiais em container, sofrendo todo tipo de crítica. Mas nós entendemos que temos que melhorar, conseguimos avançar já nisso, vamos avançar. Mas então vamos tirar o container? Vamos invadir a casa de alguém lá? Ah, isso é problema do Estado. É isso que eu começo a ir para o fim da palestra, a dizer para vocês isso. Tem milhares de coisas que transcendem a ação da polícia e do Estado, e da polícia, que você não resolve. Eu tive o apoio da iniciativa privada. A iniciativa privada saiu. Aí voltamos para o Estado assumiu. Mas o Estado precisa regras, não é? A lei de licitação, que é uma lei burra, que parte do princípio que todo administrador é ladrão e o menor preço é a melhor coisa que tem no mundo. E aí você não faz nada. Aí você trava. Mas a gente conseguiu parceria e nós vamos fazer. Então, a UPP, ela é a chegada inicial do Estado. Se previu que nós precisávamos entrar nessa área, devolver isso para a sociedade, mas fazer só isso, gente. Só isso. Só isso. Quem tem que ver o que a comunidade quer é ela, não é a polícia, não é serviço nosso. E tiramos de lá as lideranças, né? Tiramos de lá, talvez, grande parte desta inflamação, mas nós nunca vamos ter a garantia de que nada mais vai acontecer nessas áreas. Porque é uma história muito grande. São gerações de pessoas. Eu conheço pessoas da 4ª geração que só sabem fazer isso, porque a perspectiva do jovem dentro de uma área dessas é ser igual ao imperador. Aquele cara que tem uma moto grande, que tem um carro grande, que tem um correntão de ouro, que é forte, que tem a mulher que quer porque paga ou porque obriga, porque tem o carro que quer porque manda roubar. Este é o exemplo que essas pessoas têm dentro da juventude, que a juventude tem dentro desses lugares. E o mais triste é que esses jovens com 25, 26 anos estão morrendo. Em confronto, morrendo com dívida com o tráfico. E os menores que veem essas pessoas morrer com essa idade começam a achar aquilo normal, porque a vida inteira ele viu esse processo se repetir. A vida inteira ele viu amigos dele se irem embora com essa idade. E nunca ofereceram uma perspectiva para a juventude. Nunca ofereceram outra coisa. Eu tenho algumas críticas de colegas meus por causa disso, porque quando a UPP entra, embora as pessoas chamem isso de processo de militarização, não é. Militarizado estava antes, gente. Militarizado era antes, que se resolvia as coisas no bico do fuzil. Antes estava militarizado. Vocês conhecem aqui a história do Tim Lopes, um repórter. Isto é militarização. A militarização se dá na primeira etapa. Sabe por que acham que é militarização? Porque a polícia chega e o resto não chega. Aí as pessoas, 24 horas por dia, em vez de ver outros integrantes do Estado, só vem a polícia. Aí começam a reclamar para a polícia a falta d'água, a falta de luz, a falta de lixo, que não sei o quê, que a polícia não tem nada que ver. Os policiais dão aula de futebol, de ginástica, de outras coisas. Não tenho nada contra, mas... E temos problemas, sim, com os policiais. Temos, sim. Não tenha dúvida disso. A gente tem a consciência disso. Por isso que cada UPP dessa a gente põe policiais novos, que recém saíram da academia. A gente não põe policiais antigos, para que eles não venham com o vício. Mas não é o vício do roubo. É o vício da guerra.
que o policial está aqui na frente, cuidando aqui da rua, dali a pouco toca o rádio deles assim, vem para cá que nós vamos subir o São Carlos. Aí ele vai lá no quartel, se veste de guerreiro, porque ele vai para a guerra. Aí troca tiro, mata, morre, fere. Aí ele volta para o batalhão, tira aquela roupa e vem aqui ajudar as criancinhas a atravessar a rua da escola. Que homem tem que ser esse? Quem tem que ser esse homem? Quanto tem que ganhar? O que precisa para sair da lágrima para um sorriso de uma hora para outra? Então, a UPP, pessoal, eu só quero dizer uma coisa com relação ao legado. O legado da guerra, que também as polícias sofrem uma influência, ele não é um problema também da polícia do Rio de Janeiro. O Louvre está cheio de coisa bonita, que é tudo roubado da guerra de outros países. O legado da guerra é horrível. É o pior legado que pode ficar. Este, para mim, é um grande ganho da UPP. O BOPE, que os senhores tanto conhecem, cada vez trabalha menos. O BOPE nunca mais vai precisar ir, como ia, não vou dizer que não tenha que ir numa intervenção, mas ele nunca mais vai ter que ir no Alemão como ele ia. Ele nunca mais vai ter que ir na Rocinha, onde nós tivemos um episódio muito ruim do Amarildo. Mas quantos Amarildos a tirania produziam no Rio de Janeiro? Vocês já ouviram falar aqui, que estudam, vocês já ouviram falar na expressão forno de micro-ondas? Não sei se alguém aqui conhece essa expressão. Era o que o tráfico fazia para consumir os seus corpos. Enchia as pessoas de pneus, botava gasolina e consumia as pessoas. Tem centenas de famílias que não sabem aonde estão seus entes queridos. Teve um funcionário público que fazia detetização contra mosquito, que entrou no Alemão, não apareceu nunca mais, foi confundido. Mas nós também produzimos as nossas mazelas. Mas a polícia hoje, né, a polícia vai nesses lugares, trabalha, identifica, prende e mostra. Oficiais das polícias não eram presos. Nesse caso da Amarildo, nós temos 22 policiais presos, inclusive oficiais, que já estão denunciados. Já chegamos quase a 2.000 policiais expulsos. Não é um número bonito, mas tem que ser feito. Mas nós temos distâncias ainda muito grandes a percorrer. Distâncias oceânicas a percorrer. O que eu queria deixar, por último, para os senhores, talvez numa discussão, num outro fórum. Em primeiro lugar, a minha primeira grande conclusão é a seguinte: a polícia não vai resolver esse problema. Mas a polícia tem consciência de que deu um grande passo, de que abriu uma janela de oportunidade para que outros setores façam o que não fizeram há décadas. Façam o que não fizeram há décadas, que paguem essa dívida, se é que é possível ser paga, com essas comunidades que foram relegadas a segundo plano. Porque esses lugares, gente, onde nós temos o PP, o governo do Estado e a prefeitura, essas áreas não existiam para eles. Era um lugar a menos para investir. Sobrava mais dinheiro. O dinheiro que tinha que ir para a Cidade de Deus, que inclusive gerou um filme sobre violência, e hoje nós estamos lá com taxas quase zero. Não se investia lá. Por que não se investia? Porque lá nós não podemos entrar. Lá não dá para entrar. Não posso botar a professora lá, que o tráfico não quer. Essa era a desculpa. Então, cada espaço desse que eu faço, eu digo, então agora você vai lá e faça. Você vai lá e cumpra seu papel. Porque a polícia, pessoal, a polícia está ali. Ela abriu a porta.
Mas o pessoal que mora ali é que precisa decidir as coisas, o pessoal que mora ali é que tem que ter o controle das coisas. E, sem dúvida nenhuma, se o Estado não se assenhorar do que eu ouvi outros dizer aqui, vai ficar difícil. Mas eu garanto que, desta vez, nos últimos 40 anos, não vai dar para botar culpa na segurança pública. Porque hoje o Rio de Janeiro tem um projeto feito do jeito que eu disse para os senhores que foi feito. Não dá para ficar sentado numa sala dessa 1 ano, 6 meses, fazendo e montando, e ainda criar a logística para fazer isso. Criar a logística para fazer isso. Homens, uniformes, rádios, carros, o coturno, a bota. Não é como um projeto de engenharia, que você planilha quantos tijolos, quantos sacos de cimento, não. Então, claro, e do tamanho que ele é óbvio que ele precisa, e a toda hora, a gente revisar e ver, e a todas as segundas-feiras de manhã, a gente conversa sobre isso. Se precisa fazer isso. Mas o final que eu quero deixar aqui é o seguinte. Eu tenho para mim que o governador, o presidente da República, o prefeito, mesmo ele sendo dono do cofre e tendo a caneta, ele também não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Isso precisa ser integrado. Isso precisa, inclusive, se trazer o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as associações, os estudiosos. Eu contei um caso que eu acho que é muito ilustrativo para os senhores. Contei para o Jailson aqui antes. Nós temos um teleférico lá, num morro. O teleférico está pronto. A obra está embargada, porque uma senhora sentiu-se prejudicada por uma pilastra do teleférico. Com razão, sem dúvida nenhuma, ela foi à Justiça e a Justiça contemplou. A Justiça contemplou com o direito que ela tem. Só que tem 10 mil pessoas para cima dela que estão subindo o morro com a sacolinha na mão. E isto não se resolve. Aí, o Faustini, mas se tivesse planejado isso antes, talvez não aconteceria. Claro. Se tivesse todo mundo sentado junto antes, isso não aconteceria. Mas o que eu acho que nós temos que pensar é o seguinte: assim como o Collor de Mello levou 22 anos para ser absolvido, assim como eu levei 2 anos e 8 meses para expulsar um chefe de polícia, 2 anos e 8 meses. Assim como um oficial da PM tem que ir para um tribunal especial para ser julgado, enquanto que um praça põe na rua em 45 dias. Então, nós precisamos envolver nessa discussão uma reforma, pelo menos na minha visão, no Brasil. Uma reforma penal, não quero aqui dizer que tem que criminalizar ou não criminalizar, mas tem que botar a responsabilidade nos demais poderes. Nos demais poderes. Porque quem é condenado, quem é inocente, quer ser inocentado logo. E quem é condenado quer, obviamente. E a impunidade, ela começa quando uma pessoa liga para a polícia e o telefone está ocupado. E vai desde o telefonema até uma sentença na justiça. O processo de impunidade não é a impunidade da sentença do juiz. É desde a resposta da polícia até lá. Nós precisamos envolver o Poder Judiciário. Nós precisamos urgentemente discutir a questão dos presídios. Os presídios hoje são assembleias de bandidos. Não há nada forte no Rio de Janeiro que não tenha homologação de dentro de um presídio.
O menor de idade, hoje, ele é usado, ele é um objeto na mão dos marginais. Na rua da minha casa, a segurança pegou um menor roubando uma bicicleta de uma garagem e embaixo estava o maior que ia pegar a bicicleta. O pessoal da minha segurança. É preciso ver isso. É preciso ver a epidemia de crack que o Brasil vive. Uma epidemia de crack, que são verdadeiros zumbis, essas crianças. Tem que se envolver a questão da fronteira brasileira, que eu estou falando aqui da minha casa, eu sou policial federal. A fronteira brasileira tem 16 mil quilômetros de fronteira seca, gente. Nós temos 9 mil quilômetros de fronteira marítima e mais uma Amazônia que os senhores imaginam. Não há efetividade da polícia. Eu sei porque eu trabalhei em Corumbá, trabalhei em Ponta Porã, trabalhei em Rondônia, na divisa com o Paraguai, nosso querido Paraguai. Aonde de meia-noite às 6 da manhã nós fizemos 18 flagrantes, 18 prisões. Não há controle da fronteira brasileira. E isso para lá na mesa do coronel Paulo Henrique. O Rio de Janeiro não fabrica AK-45. O Kalashnikov é russo, que foi parar na Angola e que vem para dentro do Brasil via Paraguai, porque Paraguai é zona franca. O Brasil não tem cocaína, muito menos maconha. Então, é preciso se discutir essas questões. É preciso se discutir, gente, a questão da menoridade ou da maioridade. Não quer dizer que tenha que diminuir ou que aumentar. Mas tem que se discutir. E quem é que vai comprar esse barulho? Um político? As favelas continuam crescendo vertiginosamente no Rio de Janeiro. Quem controla? Quem controla o crescimento populacional das favelas? Não quero dizer que as pessoas são proibidas de morar lá. Desde que ela vá morar lá formalmente. O Pavãozinho mesmo, hoje, é óbvio que nós vamos ter que botar mais policial lá, não por um processo de militarização. É porque a população vertiginosamente aumentou. Eu vou visitar essas áreas quando nós inauguramos. Só um comentário. Quando nós fomos inaugurar o Pavãozinho, os comandantes, que são muito amigos da gente, fizeram o Nogueira. Fez um churrasco no terraço, na laje. Vamos lá. De cima daquele lugar eu avistava Ipanema, virava para a minha esquerda, via toda Copacabana. Lugar paradisíaco, lindo. E esses lugares estão, as UPPs estão nos lugares lindíssimos. Eu voltei lá, no início do ano. Eu não consigo mais olhar para o meu lado esquerdo. Não consigo mais ver Copacabana. E já está se perdendo um pouco da visão da minha direita. Aumenta essas coisas, e aí? Secretaria de Habitação, secretário de Habitação, secretário estadual, secretário disso, secretário daquilo. Então, é preciso, em primeiro lugar, integrar esses poderes e botar na mesa discussões que são verdadeiros tabus no Rio de Janeiro. Tabus. Vaca sagrada. Será que não dá para criar um pouquinho melhor a acessibilidade nessas favelas? Será que não dá para abrir uma rua para as pessoas? Não é remover o cara, tirar o cara, mandar, não, é abrir uma rua. Semana passada a PM fez 2 partos. 2 partos, porque as mulheres não tinham escadaria para descer.
Então, a discussão é muito maior, gente. Enquanto nós ficar discutindo polícia é bandido, polícia é bandido, polícia é bandido, tem que discutir, a polícia tem que mudar, nós temos distâncias muito grandes para percorrer, mas se nós não alargarmos essa discussão, eu acho que fica muito difícil. No judiciário ninguém mexe, governadores, prefeitos também, né? Ah, se eu impedir que a favela cresça, eu perco voto. Não é? Se eu impedir que a favela cresça, eu perco voto. Levar perspectiva para essas pessoas que estão lá dentro. Vai fazer obra, vai fazer qualquer coisa lá dentro, usa aquelas pessoas. Não deixa que venha ninguém de fora pegar aquilo ali. Porque tem um programa lá que agora eles querem dar o registro do imóvel. A pessoa quer ser dona, né? Toma teu registro e você é dona dessa casa, porque é tudo invasão. E se essas pessoas tiverem seu registro, vem a iniciativa privada, compra 300 barracos. Então, nós temos que ter uma visão para frente. Que Rio de Janeiro vocês querem para 2020? Né? As pessoas, fizeram o PP para a Copa. Não foi feito para a Copa, nada. Porque a Copa vai embora. E os problemas do Rio de Janeiro vão continuar. A Copa vai embora, a Olimpíada vai embora. Nós já fizemos Pan-Americano, já fizemos Encontro Rio +20, Jornada Mundial da Juventude, Copa das Confederações. A Copa vai embora. E se faria a Copa, é só encher a cidade de polícia. Pronto. Depois a Copa vai embora, tu tira a polícia e se instala-se o caos novamente. Agora, se você tiver uma política de segurança, é muito mais fácil fazer eventos. É muito mais fácil fazer eventos. Mas a UPP começou na Zona Sul, tinha que ser na Zona Norte. Se começa na Zona Sul, obviamente, os que querem criticar vão dizer que tinha que começar na Zona Norte. Se tu começa na Zona Norte, os caras dizem, não, tu tinha que começar na Zona Sul. A Zona Sul, 60% do PIB está na Zona Sul, o turista está na Zona Sul. Uma escolha. Então, eu queria encerrar, que eu acho que eu até passei, mas sou muito empolgado com o que eu tento fazer. Queria agradecer e dizer que eu acho que esse tipo de evento ele tem que se realizar mais para que a gente cada vez consiga alargar mais os nossos horizontes. Né? Eu queria só fazer referência aqui ao oficial Cardoso, da Highway Patrol, aqui da Califórnia, um amigo antigo que a gente discute segurança há muito tempo, né? O Jailson, que é um fazedor carioca, doutor Inácio Cano, toda a autoridade que tem. Né? E muito obrigado, desculpe alguma coisa, estou à disposição para perguntas.